Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler 28, 29 e 30 de Segundo Crônicas. Antes, vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, entramos na tua presença, Pai, para te pedir perdão por nossos erros, pelos nossos pecados, Senhor. E pedir ao Senhor que fique conosco. Nunca nos abandone, Senhor. Fique conosco, nos ajudando sempre, Senhor, que precisamos de Ti. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Ajude-nos a entender a Tua palavra, Pai. Dê-nos entendimento, sabedoria e discernimento, para que possamos entender, Senhor. E dê-nos força e coragem, Senhor, para não abandonar a leitura da Tua palavra, Pai. Ajude-nos, dê-nos entendimento, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude. Usa a nossa boca para falar, Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor por tudo, pelo nosso alimento, pela proteção que o Senhor nos dá sempre, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos para o 28. Para quem não sabe, nós estamos lendo o Antigo Testamento. Estamos em 2 Crônicas, já quase no finalzinho. E em fé em Deus, nós vamos ler até o final da Bíblia, até Apocalipse. É muito importante a gente ler o Antigo Testamento, porque tem muita coisa ali e a gente lendo, a gente vê como que era difícil cumprir tudo que tinha que cumprir para expiar os pecados, né? Então era impossível a gente cumprir, não tinha como. E por isso morriam os bichinhos, né? Eram mortos, matava todos os bichinhos para todos não, né? Matavam os bichinhos para fazer expiação dos pecados, mas matavam muitos bichinhos, muitos animais para expiar os pecados. Por quê? Porque pecado a gente comete toda hora, não tem fim. E aí o Senhor Jesus veio, né? Depois de Adão pecou e entregou o mundo ao inimigo, o Senhor Jesus veio 1400 anos depois para nos salvar. Porque na hora que Adão e Eva, eles tinham um livre-arbítrio que o Senhor deu para eles. E o que eles fizeram? Eles entregaram na mão de Satanás. E agora ele oprime, né, as pessoas, né? Então, na época, quando Adão pecou, o Senhor prometeu a Eva que iria mandar um descendente da mulher, presta bem atenção, um descendente da mulher e não do homem. Por quê? Porque Jesus não nasceu de um homem, né? Normalmente, como nós somos gerados. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. E ele veio, né, na terra, fez homem, ele é o próprio Deus, se fez homem, viveu perfeitamente e cumpriu tudo o Antigo Testamento. Por isso que não necessita mais de matar nenhum animal para expiar pecados. Porque aquele que acredita no Senhor Jesus, ele vai ser salvo, porque o Senhor, ele nos leva para o céu, ele vai nos levar para a terra prometida, para a vida eterna. Tem gente que não acredita, fala que não, imagina. E morreu, já era. Não, não é. Não era.
esse mundo aqui é uma passagem. Então, nós não pertencemos a esse mundo para ser salvos e para herdar a vida eterna somente pelo Senhor Jesus, porque foi o único que veio na terra, viveu como homem, cumpriu tudo a lei, ele cumpriu e entregou sua vida preciosa, né, para morrer lá naquela cruz, sofreu bastante. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e subiu aos céus. Ele subiu aos céus, é tanto, gente, que olha uma passagem que eu coloquei aqui para falar para vocês, que bonito. Uma passagem no Novo Testamento, de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Ó, eu vou ler desde o 8, tá? Não, eu vou ler aqui do 7, tá? Como é importante aqui, ó, as palavras do Senhor Jesus, né? Para quem falar, não, ele não vai voltar, ele foi, ele subiu, ele não subiu, não acredita. Então, pode acreditar que ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. E ele vai vir, do jeito que ele subiu, ele vai descer de novo nas nuvens para buscar os seus, todos aqueles santos que acreditaram nele, que seguem o caminho do Senhor, tá? Então, aqui, ó, é Atos, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 7 até o capítulo 11. Se precisar, eu leio mais um, tá? Ó, e disse-lhes, então aqui foi o Senhor Jesus que disse, ó, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui ele está falando para os discípulos dele que não cabia a nós saber os tempos que ele iria voltar. Ele vai voltar como um ladrão. O ladrão não pega as pessoas de surpresa. Você está andando, aí, bum, o ladrão te pega e te assalta. O Senhor Jesus, ele vai voltar assim. As pessoas não estão nem esperando e ele vai voltar para levar os seus. Então vai ser muito rápido. Nós temos que estar preparados para isso. E se não estivermos, fica. E se ficar, vai sofrer, vai passar pela grande tribulação, vai sofrer muito. E se não se converter, aí é vida eterna no inferno, né? Então vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ó. E o Senhor estava falando que eles iriam receber o Espírito Santo, que até então ninguém tinha, né? Então aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, e quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas e em uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então ele subiu, o Senhor Jesus subiu, com o corpo dele glorificado, até as nuvens. E aí os discípulos que estavam ali olhando não viram mais ele porque ele entrou numa nuvem. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. São 2 anjos, né? Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, aqui os anjos falaram para os apóstolos: o jeitinho que vocês viram o Senhor Jesus subir nas nuvens e foi assunto ao céu, ele vai voltar do mesmo jeito. Então, gente, o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e a igreja somos nós. Então, a gente não está falando para o mal de ninguém, porque nós queremos que todos sejam salvos, né? E o Senhor Deus também quer que todos sejam salvos. Mas ele não obriga ninguém, é livre-arbítrio. A pessoa quer ser salvo, sim, se não quiser também, ele não obriga ninguém, tá? Então é isso. Se vocês não conseguem, se alguém não consegue ter o entendimento, peça a Deus, fala: Senhor, me ajuda, me dá o entendimento, me dá sabedoria para que eu possa ler as Sagradas Escrituras e entender, né? Pede a Deus, eu peço direto para o Senhor me ajudar, porque não é fácil você ler a Bíblia e entender, não, é bastante difícil, mas com o Espírito Santo te ajudando, você entende tudo, tá? Então vamos lá agora no 28, tá? Então nós vamos ler 28, 29 e 30 de 2 Crônicas, que é o reinado de Acás de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agradava ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Chegou até oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos. Meu Deus, vê como que é, né, gente? Como que a pessoa, ao invés de ouvir a voz de Deus, ouve a voz do inimigo, né? Porque o inimigo é assim, ele quer que você faça errado, ele quer que você peque a todo instante. Ele quer que você mate, ele quer que roube, ele quer que minta, ele quer tudo que é de errado. Mas a gente tem que vigiar, né? Tem que orar muito, pedir ao Senhor para ter misericórdia da gente, para nos ajudar, porque né, é difícil, viu? De acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam, Acás também ofereceu sacrifício e queimou o incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso, o Senhor, o Deus de Acás, deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acás e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acás sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acás. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, um valente soldado de Israel, matou Maazéias, filho do rei Acás. Matou também Azricã,
o chefe do palácio, e Eucana, o primeiro-ministro do rei, na terra de Judá. Os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres e crianças. 200.000 mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. Aqui o profeta Oded. Oded, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita, que estava voltando para lá. Oded disse a eles: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, estes prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Levou prisioneiro o próprio povo, né? Tudo bem que estavam divididos, né? Mas não podia fazer esse tipo de coisa, né, gente? Meu Deus. Então, 4 das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Eles disseram: Não tragam esses prisioneiros para cá. Já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os quatro homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros, das coisas que tinham sido trazidas de Judá. Eles pegaram a roupa e as sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e o deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então, os israelitas voltaram para Samaria. Aqui o Acaz pede socorro aos assírios. Nessa mesma época, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria, porque, mais uma vez, os edomitas tinham invadido o país de Judá e havia derrotado o exército de Acaz e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijolon e Gederote, e também a cidade de Socó, Tímina e Ginzo, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado essa cidade, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer essa humilhação por causa do rei Acaz.
pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidades e ele mesmo havia desobedecido a Deus o Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Assíria marchou com o seu exército contra Acaz e, em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acaz pegou objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não adiantou nada. Aqui é os pecados e a morte de Acaz. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acaz cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acaz era assim mesmo, ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: os deuses da Síria ajudaram os reis sírios, portanto vou lhe oferecer sacrifícios e eles me ajudarão também. Estátua. Os deuses deles eram tudo estátuas. E ajudar como? Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acaz pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços. Gente, às vezes nós sofremos por ignorância, por errar e não tentar saber o que é certo, o que Deus quer de nós. Eu errei muito adorando falsos deuses, né? Falsos santos, né? Que eles falavam, né? Acendendo vela, tal. Errei muito, mas por ignorância, porque eu fui ensinada assim. Mas a partir da hora que o Senhor abriu o meu entendimento, meus olhos, e eu enxerguei a verdade, eu nunca mais não quero saber de ídolo nenhum, de estátua nenhuma. Eu quero adorar o meu Deus, o único que criou tudo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Ele sim, ele nos levará à vida eterna. Então eu não quero saber de ídolos nenhum. Todo mundo que tem esses ídolos em casas, essas imagens de escultura, tem que prestar atenção. Você tem aquilo ali para quê? Te salva em quê? Em nada. Porque como que uma estátua vai te salvar? Me explica. Eu não tinha esse entendimento, depois eu tive. Se você acha que a estátua vai te salvar, coloca ela na hora que você estiver entrando um ladrão na sua casa, coloca ela na frente para ver se ela vai te salvar. Não vai. Não vai, por quê? Porque não faz nada, não é nada. Muito pelo contrário, o que fica atrás dessas estátuas são os próprios demônios. Eles incentivam a vida da pessoa a ficar sempre ruim. Uma hora ou outra uma hora tá boa, outra hora tá ruim. E assim vai. Por quê? Porque o inimigo é assim, ele dá com a mão e toma com as duas. Entendeu? Ele ajuda a mentir, mas não ajuda a esconder. E assim vai. Então tem que prestar atenção, né? Fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim, ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel.
Acás morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Aqui agora vamos ao reinado de Ezequias de Judá. Então nós vamos para 29, tá? Capítulo 29 de 2 Crônicas. Só vou tomar água. Tem uma historinha, gente. Tinham dois amigos e um chegou na casa do outro, né? E o outro tinha bastante estátuas, né? E aí ele perguntou para ele: para que é isso? Ele falou assim: para me proteger, são os deuses, estátuas, santo, para proteger. Daí ele falou: protege? Ele falou: protege. Então tá bom. Foi embora. Quando foi na outra vez que ele foi visitar o amigo, ele levou um cachorro feito de gesso, igual as santas lá que eles falavam, né? As imagens. Daí ele falou e levou de presente para ele e entregou para ele. Falou: para que é esse cachorro de gesso? Daí ele falou assim: para proteger, para proteger vocês, proteger a casa, né? Ele falou: mas não protege nada, é feito de gesso. Como que um cachorro de gesso vai proteger alguma coisa? O ladrão vai entrar. Daí ele falou: exatamente isso daí. Os santos que você fala que é santos, não é nada, não vai te proteger em nada. Fala diretamente com Deus. Só Ele pode proteger. E Ele é o verdadeiro. Então vamos analisar, né? Um pouquinho. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo. E disse: Levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus, o rejeitaram e fizeram aquilo que ele considerava mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queime incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas: o grupo de Coate, Maate, filho de Amasai, e Joel, filho de Azarias.
Do grupo de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealiléu. Do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Do grupo de Elisafã, Sinri e Jeuel. Do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias. Do grupo de Emã, Jeuel e Simei. Do grupo de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas e todos eles se purificaram, depois de acordo com o que o rei, obedecendo a ordem de Deus, havia mandado. Foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale do Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram: purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos e a mesa para os pães oferecidos a Deus, com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acaz, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxesse 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá, e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro, os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do sangue e borrifaram o altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida, pegaram os bodes que eram sacrifício para tirar os pecados, e o levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifícios para tirar o pecado de todo o povo, pois o rei havia ordenado que os sacrifícios que era completamente queimado e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu a ordem do rei Davi e a ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta do rei, e o profeta Natã. Ele pôs no templo os levitas com os seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado, e logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados
pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus, e os hinos e os toques de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam o sacrifício como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifício para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios, ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão, foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais, oferecido como oferta de paz, e houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim, começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Você vê como era difícil, né? Tinha que fazer tanta coisa, e o Senhor Jesus cumpriu, veio, entregou a vida dele tão preciosa por nós. Então nós vamos agora para o capítulo 30, tá? Só vou tomar água. Capítulo 30. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo de Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Festa da Páscoa não tem nada a ver com um ovo de Páscoa, viu? Um coelhinho, nada a ver. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar esta festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que haviam purificado eram poucos e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano, resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro. Quando a coisa é boa, você faz a coisa certa, vai em frente, né? Mas quando as coisas é errada, vai tudo de cabeça para baixo, não tem jeito, né? Vamos continuar. Desde a cidade de Berseba, no sul, até a tribo de Dan, no norte, convidando todos para virem a Jerusalém, a fim de tomar parte da festa da Páscoa em honra do Senhor,
o Deus de Israel, pois já havia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. O mensageiro obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Assíria. Não sejam como os seus antepassados e como os seus patrícios que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu. Como vocês estão vendo, não sejam teimosos como os seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venha ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre, e adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e o deixarão voltar para casa. Pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso, e os aceitará, se vocês voltarem para ele. Mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte, mas todos riram e caçoaram deles. É assim mesmo, né? Quando a gente vai falar do Senhor Jesus, vai pregar o Evangelho, como ele mesmo mandou nós fazermos, as pessoas riem da nossa cara. Falam que não querem saber, não querem ouvir, não querem saber, que não confiam na Bíblia, não confiam na palavra de Deus que foi escrita pelo Espírito Santo, mas confiam na palavra do homem. E o Senhor Deus avisou: maldito o homem que confia no homem, mas prefere acreditar no homem. O homem adora até um pedaço de pau, mas não adora a Deus, que é o verdadeiro. Ou então adora um e adora outro. O Senhor Jesus falou que não. Ou é um ou é outro. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Adorar Deus e adorar o diabo, não. Não existe isso. E então eles colocam... O homem inventou bastante coisa, né? Para adoração, né? Bastante coisa. Imagens e proibiu a leitura da Bíblia para que as pessoas não ficassem sabendo a realidade e a verdade, né? E eles implantaram aí os ídolos, os santos nas igrejas, fazendo com que as pessoas errem. Mas Deus é misericordioso, Deus vai abrindo o entendimento das pessoas e muita gente está se salvando. Glória a Deus. Então vamos lá. Porém, algumas pessoas das tribos de Asser, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde era queimado incenso e os jogaram no vale do Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes levitas ficaram com
vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam a fim de dedicá-los a Deus o Senhor, pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon havia comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor deles, dizendo: Ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram a ti, o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias, os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram-se as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo 1.000 touros novos e 7.000 carneiros, e as altas autoridades deram 1.000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa. E muitos sacerdotes se purificaram. Assim, todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o templo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas, de pé, pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar, no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Então, nós terminamos também o 30, e nós observamos uma coisa, né? Quando os nossos comandantes, eles fazem coisas boas, eles fazem leis boas, tudo vai bem. Mas quando as leis são ruins, o povo sofre, né? O povo sofre. E tudo que a gente vê, cada vez as coisas piorando mais e mais, né? E que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Senhor. Peço a Ti, Pai, que abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.